Bom dia, bom dia, bom dia. Nós vamos dar início à nossa aula de ciências hoje, turminha do 5º ano. Observe bem essa imagem, viu? Mas antes, nós vamos ler a nossa mensagem de hoje. Tenha coragem e ousadia para ir atrás dos seus sonhos. Bom dia, que possamos ter coragem e ousadia de buscar nossos sonhos e que todas nossas realizações possam ser concretizadas em nome de Jesus. O diário de hoje. Após realizar a leitura das páginas 12 e 13, responder às atividades das páginas de 14 a 16 no seu volume 2. A leitura é super importante para a sua compreensão. Assista aos slides para a complementação de seus conhecimentos. Deixei alguns vídeos apenas para seu auxílio de entendimento e bons estudos. Hoje nós vamos falar sobre sistema excretor urinário. O sistema urinário é responsável pela eliminação de substâncias indesejáveis. E sua constituição, seus componentes são os rins, as vias urinárias, que é composta por uréteres, bexiga urinária e uretra. Vamos falar agora sobre um dos órgãos do sistema urinário, os rins. Eles são responsáveis por filtrar o sangue. Nele possuem néfrons. Néfrons são nada mais do que unidades filtradoras de rins. É uma espécie de filtro, peneira, onde pode separar algumas substâncias. Os rins retiram as impurezas do sangue através da filtração, formando a urina. Cada rim possui aproximadamente 1 milhão de néfrons, estruturas muito pequenas que formam as unidades funcionais dos rins. Cada néfron é formado por duas partes, o glomérulo de Maude e o tubo renal. Estruturas responsáveis pela filtração do sangue e a formação da urina. Nós temos umas características básicas dos rins, que nós possuímos 2, né? Apresentam formato de caroço de feijão, cor vermelho escura, tamanho de 12 centímetros aproximadamente e peso de 140 gramas. Aí ao lado você vê a figura e verifica que ele parece um grão de feijão realmente quando estivesse nascendo, enraizando, né? Sistema urinário, vamos falar dos uréteres. São uma conexão, eles são os conectores do rim, dos 2 rins que nós temos, a bexiga. A uretra nada mais é a saída da urina, o local de saída da urina. Então, eu tenho dois outros órgãos que são conectados por um tubo. E o que seriam os uréteres pró? Os uréteres são canais musculosos e elásticos e medem aproximadamente cerca de 25 a 30 centímetros e 3 milímetros de diâmetro. Saem dos rins e se dirigem à bexiga. Qual a função desses uréteres? A função dos uréteres é a propulsão. Eles impulsionam a urina por contração peristálticas em ondas da sua camada de músculo liso. Esta contração é completamente consciente. Você não verifica essa contração, você não consegue perceber. Ela acontece involuntariamente, porque é uma prática do corpo. E a uretra é um conduto membroso pelo qual se expulsa a urina, desde a bexiga
até o meio externo. E qual é a função da uretra? Sua função é propelir a urina desde a bexiga até o exterior. Propelir é expulsar, viu? O seu infecter permite o controle consciente por parte do indivíduo do esvaziamento da bexiga. Quando você deseja fazer xixi, você não vai fazer em qualquer lugar. Você espera um lugar oportuno. Então, o infector ele segura até o momento que você acha necessário expelir. Você está com vontade de fazer xixi, você não vai de vez. Então, você espera. Quando ele é isso que proporciona parar. É o infector que permite esse controle. A bexiga é o local onde se armazena a urina. Olha lá, ela é composta só apenas por infector. Aí você vai verificar a bexiga, que é o infector é o quê, Pro? É um músculo que controla a micção, o ato de urinar. É ele que segura a vontade de a gente fazer xixi. É o infector, graças a ele. Mais uma vez, você está vendo aí uma visão da bexiga, né? Da sua uretra, né? A bexiga parece uma espécie de funil. Tem uma outra visão da bexiga para que você verifique internamente e dê aí suas conclusões. Ó, o infector onde fica, né? E os músculos periuretrais, aqueles que seguram, que proporcionam. E qual a principal função da bexiga? É acumular a urina produzida nos rins. A urina da bexiga, ela chega através dos uréteres e é eliminada para o exterior pela uretra. A gente já foi dizendo isso, então você sabe qual é a principal função da bexiga. Vamos agora falar sobre urina, que é um ácido, né? Amarelado e transparente, muitas vezes amarelado, né? Nem sempre. Composto 95% de água, ureia e ácido úrico e sais em excesso. A urina é um líquido resultante da filtração do sangue, que contém água e substâncias indesejáveis para o corpo. Aí você está vendo como a urina é formada, né? Os vasos, a filtração, a reabsorção, a secreção, a reabsorção de água e o tubo coletor que vai enviar. Isso é o que acontece. Então, basicamente, a anatomia do nosso sistema urinário é formado por rins, uretres, bexiga urinária e uretra. Concordam? Estão entendido? Até aí foi, né? E aí eu te dou 3 você sabias para você ficar consciente. O órgão que tem 25 a 30 centímetros e tem a função de conduzir a urina dos rins para a bexiga urinária. É o uréter, tá em amarelo aí. 300 ml é a função de armazenar a urina que recebe através dos uréteres. A bexiga, ela consegue acumular 300 ml de urina no seu interior. E mais uma curiosidade é que a uretra da mulher e do homem mede de 3 a 4 centímetros, da mulher de 18 a 20 centímetros. E tem a principal função dele é eliminar a urina que vem da bexiga para o meio externo. Aí, como a gente desenvolve esses impurezas, por onde a gente vai retirá-las? Através da alimentação, da inspiração, da expiração, da formação de suor. Aí nós conseguimos eliminar excrementos, formas de excreção. A expiração, quando a gente expira o dióxido de carbono e o vapor de água. O suor é uma eliminação, é uma excreção de elementos indesejáveis ao nosso corpo, e a urina, que nós estamos falando nesse momento. Mas o que são excretas? O que não é assimilado pelo organismo, aquilo que nosso organismo não quer, são excretas, por isso excretor, excreção. Todas as células de um organismo possuem, através do metabolismo, substâncias indesejáveis que devem ser eliminadas. Essas substâncias são chamadas de excretas, resíduos tóxicos das células. Aí eu vou dar agora alguns exemplos do suor, que sai pela pele, a urina pelo sistema urinário, o que nós estamos verificando agora, e o gás carbônico pelo sistema respiratório.
O suor, produzido pelas glândulas sudoríparas, presente na pele, contém principalmente água, além de outras substâncias como ureia, ácido úrico e cloreto de sódio, responsável pela manutenção da temperatura do corpo. Quando a gente corre bastante, nós começamos a suar. Nosso corpo está quente, superaquecido. Ele sua para voltar à sua temperatura normal. Nós eliminamos pelo suor, né? Quais as funções do sistema excretor? Por que excretor? Eliminar resíduos tóxicos, excretas, formados durante o metabolismo celular. Nosso corpo funciona 24 horas por dia. Então, ele vai trabalhando e elimina, através do metabolismo celular, excretas. Manter um ambiente interno equilibrado para que os devidos órgãos e sistemas possam desenvolver suas atividades. Homeostase é a forma do nosso corpo estar equilibrado, de maneira a tudo funcionar como uma máquina perfeita. Manter o volume e pressão sanguínea, garantir o balanço de sais, íons e a manutenção de um pH ótimo. Cuidados com o sistema urinário. Quais são os principais cuidados para que nosso corpo se mantenha, possua essa função aqui, ó, manter o volume e pressão sanguínea, garantir o balanço de sais, íons e a manutenção do pH. Como isso pode ocorrer? Que cuidados nós devemos tomar com esse sistema urinário? Excesso de sal, restringir o corpo. Consumo abusivo de carnes, nós devemos restringir. Consumo de bebidas alcoólicas, mas termos muito mais ingestão de água, o líquido da vida. Vamos falar de cloreto de sódio, que nada mais é do que o sal. O excesso de sal, a concentração de cloreto de sódio no sangue obriga os rins a trabalhar de uma forma extra. Então, nosso rim tem que trabalhar mais devido ao excesso de sal, tanto da alimentação, tanto de algum outro alimento, dos alimentos indesejáveis. Então, manter uma alimentação balanceada é primordial para que o seu rim trabalhe corretamente. Carne, nossa, as carnes são necessárias, porém, se o consumo for abusivo, extremo, a carne produz substâncias difíceis de serem eliminadas pelos rins, e estas se acumulam nas articulações e músculos, causando fortes dores. Bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas, essas também são causam dificuldade no nosso sistema. O consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de álcool destrói a estrutura do rim. Como eu vou fazer um exemplo, uma alusão, né? Uma máquina movida a gasolina. Se você põe água, ela não vai funcionar, porque ela é movida a gasolina. Então, se o seu rim trabalha com água, como é que eu vou colocar álcool? Eu estou destruindo a estrutura dos rins. E vamos falar por último agora da água. Poxa, o líquido da vida. Essa ingestão de água ela é necessária. Beber água facilita o funcionamento dos rins e de todo o nosso organismo. Devemos ingerir pelo menos 2 litros de água por dia para que o nosso organismo trabalhe muito bem. Você vê nessa imagem um menino bebendo água até numa folha, né? Mas a ingestão de água é necessária. Cuide do seu rim, vamos cuidar para que nós podemos trabalhar. Caso isso não aconteça, vamos prevenir as doenças renais. Evitar algumas das situações que podem destruir os seus rins. Poupe os seus rins. Vigie e trate hipertensões, calculoses, gota, amigdalite, hipertrofia de próstata, infecção urinária. Não abuse de analgésicos. Ouça o seu médico, faça análise de rotina, não faça automedicação, não fume, evite o álcool, restringe o sal. Poupe os rins na gravidez. Ela efetue análise de rotina, trate artrites e infecções urinárias. Isso são algumas dicas para a gente prevenir doenças renais. Aí eu mostrei para vocês algumas das doenças renais, o cálculo renal, a famosa pedra nos rins, né?
a pedras muito grandes. Como eles são causados, são pedras, né? Correspondem à concentração de cálcio nos rins, devido ao elevado nível deste sal mineral no sangue. A sua formação pode ser relacionada com o reduzido consumo de água. Quando as pessoas bebem pouca água, elas tendem a ter mais cálculos renais. A petrificação desse cálcio nos rins. Hemodiálise, você está vendo o equipamento, como funciona, né? Nada mais é do que um tratamento para fazer um rim artificial. Há pessoas com problemas de saúde, quando já tem, fazem a hemodiálise. Aí, que é um rim falso, né? Trabalhando no lugar do seu, que não funciona. Ele não funciona quando temos insuficiência renal. Os rins perdem a capacidade de filtrar e eliminar produtos tóxicos que estão no nosso corpo. Pode ser causado por doenças como a hipertensão e a diabetes. E é nada mais a hemodiálise do que um processo pelo qual se extrai o sangue do corpo do paciente e faz circular pelo dialisador, que é um rim artificial, de forma a ser filtrado. Todo o nosso sangue do corpo precisa ser filtrado. E para isso acontecer, os rins fazem essa filtração. Quando eles não funcionam, as pessoas passam a fazer hemodiálise, tratamento para filtração dos rins. Coloquei uma chasezinha para vocês darem risada, verifiquem bem. Curiosidade, né? A urina é composta por cerca de 95% de água. As principais excreções da urina humana são a ureia, né? E o cloreto de sódio e o ácido úrico. Por sangue, nós filtramos cerca de 180 litros de sangue por dia. E de urina, 1 litro a 2 litros nós fazemos por dia. Qual é a diferença entre a uretra masculina e a feminina? A diferença é o comprimento. A uretra masculina mede cerca de 16 centímetros, enquanto a feminina mede apenas 4 centímetros. Além disto, a uretra masculina apresenta uma dupla função, condutora de sêmen e urina. Ao passo que a da mulher, o sistema urinário é independente do reprodutor. Aí eu coloquei as atividades propostas para fixação, você vai ler e responder, copiar no seu caderno, com cabeçalho, né, com tudo direitinho, para que a gente possa corrigir na próxima aula. Queridos alunos, eu quero salientar para vocês que se os vídeos ficarem um pouco mudos, é um problema técnico, mas aí vocês podem estar solicitando da gente qualquer pergunta. Fiz um vídeo muito explicativo, para que vocês possam ter esmiuçado o assunto. O que você aprendeu? Falamos hoje do nosso sistema urinário, que é muito importante. Você achou interessante? Espero que tenha conseguido, né? Mais uma vez estou mostrando aí os lembretes de hoje. Faça todas as tarefas com atenção. Realize os exercícios propostos para treinar seu aprendizado. As tarefas da aula anterior deverão ser encaminhadas para a professora e essa tarefa deverá ser entregue na nossa próxima aula, dia 20/4. Muita atenção para realizar as atividades. Cuidado com os cálculos, com as atividades, né? Capriche, por favor. Botei os cálculos, mas é uma errata desse cuidado com as atividades. Preste atenção no que vocês vão fazer, como vocês vão fazer. Eu quero encerrar aqui, né? Perdoem essa errata aí, onde há cálculos e atividades, né? Cuidado, façam, copiem, ponham o cabeçalho, se cuidem, fiquem em casa. Nós ainda estamos no momento de isolamento social, né? Eu espero que vocês estejam se cuidando bem, lavem muito bem as suas mãos, restringam o sair, né? Como nós estamos falando de ciências, é necessário cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida, da nossa mente. Estou deixando os links de alguns vídeos muito importantes, bem esclarecedores para os papais, para as mamães que estão fazendo isso aí, para que vocês possam auxiliar no aprendizado, né? Que sirvam de gancho para juntar e agregar. As atividades no nível têm que ser feitas, né? Mandem para mim na próxima aula. E qualquer dúvida, entre em contato com a Pro. Beijo e muito obrigado.